Um feliz sábado a todos, é um privilégio poder estar junto com vocês nesse sábado, cultuando ao nosso Deus, juntos, apesar de distantes. Esse já é o nosso sétimo sábado em quarentena, o sétimo sábado que estamos fazendo o nosso culto juntos, apesar de estarmos cada um na nossa própria casa. Cada casa nesses dias tem se tornado uma igreja onde Deus tem sido cultuado. Louvado seja Deus por isso. Se você faz parte de uma das 6 igrejas que compõem o Distrito Jaguaré, sinta-se abraçado agora. Igreja Jaguaré, Igreja da Vila dos Remédios, Igreja Jardim Oriental, Igreja do Parque Jaguara, Igreja do Jardim da Abril, Igreja do Francisco Gonzaga, independente de qual das igrejas você é, seja abraçado. Ah, pastor, mas eu não sou de nenhuma das igrejas do Distrito Jaguaré. Independente de ser você daqui do estado de São Paulo, do Brasil ou de algum outro país do mundo, hoje juntos, enquanto assistimos esse culto, nós somos a Igreja de Deus. Louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. Nesse tempo de quarentena, em que cerca de 1/3 da população mundial está fechado dentro de casa, tentando escapar desse vírus terrível, que a cada dia tem feito mais vítimas. A cada dia tem feito com que mais pessoas acabem sendo infectadas e ao mesmo tempo percam a sua própria vida. Enquanto eu estou gravando esse sermão, a última mensagem que recebemos é que o número de pessoas infectadas aqui no Brasil já ultrapassa a marca de 50 mil pessoas. E ao mesmo tempo o número de pessoas que perderam a sua vida já ultrapassa as 5 mil pessoas. E o pior de tudo é que os prognósticos dos especialistas não é bom. É de que nos próximos dias teremos ainda um aumento significativo, tanto no número de pessoas infectadas como pessoas que perderam a sua vida. E é lógico, num tempo como esse, a gente tem tentado trazer mensagens que possam ser relevantes a você, que possam de alguma maneira mostrar para você que mesmo vivendo um momento de crise, você pode ter fé em Deus e que você pode ultrapassar isso tudo. Nos últimos sábados, especificamente nos últimos 3 sábados, temos falado um pouco sobre a experiência do apóstolo Paulo em meio aos seus sofrimentos. E hoje eu gostaria de, mais uma vez, usar um texto escrito por ele, que é o texto 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 18, e também o versículo 21, para podermos compreender um pouco do último momento de Paulo, antes que ele acabasse perdendo a sua vida. O título da nossa mensagem de hoje é Paulo no corredor da morte. Nós vamos ler o texto, na sequência vamos fazer uma oração e vamos conversar um pouquinho a respeito desse texto, tá ok? Eu estou usando para essa leitura a Nova Versão Internacional, uma tradução contemporânea da Bíblia. Mas independente da tradução que você usar, o sentido do texto será o mesmo. O texto diz assim: procuro vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios que a ouviram. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Procure vir antes do inverno. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender esse texto que acabamos de ler. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque através dela nós podemos ser edificados, transformados, e queremos te pedir, Pai, que nesse momento o teu Espírito, o mesmo que esteve com Paulo a escrever a sua segunda carta a Timóteo, que ele também nos ajude a compreender a mensagem que ali foi registrada. Por favor, Pai, fala conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, antes de podermos estudar um pouco sobre o texto propriamente dito, precisamos compreender o contexto no qual esse texto foi escrito. A primeira coisa que precisamos compreender é que
Paulo foi preso pelo menos 2 vezes em Roma. Na primeira vez que ele foi preso na capital do Império, isso aconteceu por volta do ano 61, 62. E isso aconteceu por causa de uma conspiração dos seus próprios patrícios judeus lá de Jerusalém. E enquanto que a segunda prisão dele aconteceu por volta do ano 66, 67 depois de Cristo. E ela foi movida pelo próprio imperador romano, na altura, o imperador Nero. Na primeira prisão, ele contou com a boa vontade do império, até porque a razão pela qual ele tinha sido preso era uma razão teológica e não necessariamente uma razão de segurança nacional. Ele acabou ficando em prisão domiciliar. A própria guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, estava junto com ele. Paulo vai mencionar que muitas dessas pessoas nesse período acabaram se entregando a Cristo Jesus. Mas a segunda prisão foi completamente diferente. Ele foi lançado numa masmorra suja e úmida, a masmorra Marbetina, que mais se parecia com um buraco fétido, úmido, de onde os prisioneiros acabavam saindo ou mortos ou então com lepra. Em sua primeira prisão, Paulo ele pediu aos irmãos das igrejas que ele havia fundado para que orassem a ele, orassem a Deus para que Deus o libertasse. Ele tinha planos, ele tinha projetos, isso fica muito claro em cada uma das cartas da prisão que ele acabou escrevendo. Ele tinha planos para o futuro, ele tinha planos de poder expandir o reino de Deus, ele tinha projetos muito claros, mesmo estando na prisão. O Espírito Santo tinha dito que ele seria libertado da mesma. Mas agora na segunda prisão, ele não ora e nem ao mesmo tempo pede que os irmãos orem para que ele pudesse ser libertado. Porque ele já se encontrava condenado à decapitação pelo próprio imperador. Portanto, essa segunda carta, a segunda carta que ele escreve a Timóteo é a carta de um homem condenado à morte, à espera simplesmente do momento da execução. Ele está no corredor da morte sem qualquer chance de libertação. Aliás, quando estudamos o contexto dessa segunda carta, Paulo deixa nas entrelinhas que o próprio Deus já havia mencionado a ele através do Espírito Santo que dessa vez ele não escaparia, que dessa prisão ele realmente acabaria morrendo. Vamos tentar entender aqui a razão dessa prisão dele, ok? Porque foi que ele foi preso dessa segunda vez. No dia 17 de julho do ano 64 da nossa era, uma tragédia acabou se abatendo sobre a capital do Império, a cidade de Roma. No esforço de expansão da cidade, que a cada dia contava com mais pessoas que se mudavam para lá, na esperança de poder fazer fortuna na capital do Império. Na altura, Roma já era uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. Agora você para e pensa, todos os dias chegando gente para poder compor aquela mesma cidade. Nero tinha o sonho de expandir essa cidade. Mas não apenas a cidade. Alguns historiadores vão mencionar que o principal objetivo de Nero, ao propor uma expansão da cidade de Roma, uma grande reforma, era, na verdade, tomar conta dos bairros que ficavam no entorno do seu palácio para poder fazer uma ampliação dos seus domínios, do palácio imperial. Naquele tempo, antes que você comece a jogar pedras em Nero também, o processo de demolição para que construções e reformas acontecessem, acontecia na base do incêndio, mas incêndios controlados. O grande problema é que Nero, apesar de ter obtido por parte do Senado um não para que esse processo de expansão acontecesse, Nero deu ordens para que um processo de incêndio controlado acontecesse na cidade. E alguns historiadores vão acabar mencionando que, enquanto esse processo se iniciava, enquanto o fogo começava a tomar conta principalmente dos bairros no entorno do seu palácio, que ele estava vestido como um artista na Torre de Mecenas, tocando a sua lira, enquanto fazia festa. Mas o grande problema não aconteceu no início do incêndio. Aquilo que deveria ser um incêndio controlado, que limparia a área no entorno do próprio Palácio de Nero, acabou tomando conta da cidade de Roma. A cidade de Roma, naqueles dias, que era composta por 14 bairros, acabou sofrendo tremendamente. E no descontrole desse incêndio, o incêndio acabou varrendo 10 dos 14 bairros. Durou 7 noites e 6 dias. Os romanos, obviamente, estavam a ponto de apedrejar o imperador. E Nero, por sua vez, percebendo que a situação se tornava cada vez mais séria para ele mesmo, percebeu que os 4 bairros que não foram destruídos pelo incêndio eram densamente povoados por judeus e cristãos. E nesse detalhe, ele viu o jeito de poder escapar.
E ele lançou mão desse subterfúgio para poder culpar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Bom, o resultado imediato dessa acusação que ele fez contra os cristãos foi a morte de centenas de cristãos. A maior parte deles crucificados. Tantos foram aqueles que acabaram sendo crucificados que a história vai mencionar que a madeira necessária para a fabricação de cruzes acabou. E para continuar o seu extermínio de crentes, os romanos passaram a amarrar os crentes em alguns postes da cidade, colocaram sobre eles piche ou até mesmo óleo, e ao pôr do sol eles acenderam esses crentes como se fossem tochas vivas para poder iluminar a cidade. Há centenas os crentes foram mortos. Foi realmente uma grande tragédia. A tradição cristã ela vai mencionar que, primeiro, Nero conseguiu prender dos líderes da igreja, ele conseguiu prender Pedro, que na altura estava na cidade de Roma. Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo no circo romano. Pedro não era cidadão romano, então ele não teve direito a uma morte mais digna, por assim dizer, com algum tipo de misericórdia. Mas em seguida, esse processo de perseguição, a inteligência de Roma acabou mencionando Paulo, que com certeza naquele momento era um dos líderes mais importantes do cristianismo no mundo ocidental. Paulo estava se preparando para poder iniciar uma nova viagem missionária. Alguns historiadores vão mencionar. Ele teria sido encontrado e levado a Roma, isso por volta do ano 67 da nossa era. Nero já conhecia Paulo pessoalmente, até porque da primeira prisão de Paulo, fora Nero quem tinha julgado o seu caso e o tinha absolvido. Sabendo que ele era um dos mais importantes líderes, um dos mais carismáticos do cristianismo ocidental, ele não apenas culpou Paulo de fazer parte do incêndio de Roma, mas o acusou de ser o principal fomentador desse processo, de ter instigado os cristãos a colocarem fogo em Roma. Alguns historiadores cristãos vão mencionar que Paulo foi preso provavelmente na casa de Carpo, na cidade de Troade, enquanto se preparava para poder alcançar aquilo que era um dos seus sonhos, viajar para a Espanha e pregar o evangelho ali. Pelo menos é isso que alguns historiadores vão mencionar. Esse é o pano de fundo para você poder compreender o momento que Paulo está vivendo. É um momento sem precedentes. Entretanto, para você poder entender agora a importância da segunda carta que ele escreveu a Timóteo, nós precisamos entender como é que a produção literária de Paulo aconteceu. Vamos tentar compreender um pouquinho dessa construção literária feita por ele, das suas cartas. A história vai mencionar que a primeira carta escrita por Paulo foi Gálatas. Muito provavelmente quando ele ainda estava retornando, ou quando ele retornou da sua primeira viagem missionária, ele volta até a cidade de Antioquia da Síria para poder prestar contas a essa igreja que o havia enviado juntamente com Barnabé para a primeira viagem. Então lá ele vai escrever a carta aos Gálatas. Essa, sem sombra de dúvida, a carta mais antiga escrita por ele. Algum tempo mais tarde, quando ele estava na cidade de Corinto, e essa cidade, que era uma cidade que servia como capital da Acaia, ele estava plantando ali a igreja, um processo que demorou cerca de 2 anos. E ali, nesse processo, ele teria escrito a primeira carta aos Tessalonicenses e também a segunda carta. De Corinto, Paulo foi para Éfeso, onde ele ficou por cerca de 3 anos plantando essa igreja. Um processo muito sofrido para ele mesmo. E durante esse processo, durante esse período, mais especificamente no finalzinho desse período, enquanto ele está pensando sair de Éfeso para poder ir até Jerusalém e levar os donativos, que ele havia arrecadado entre as igrejas gentílicas para poder ajudar a igreja de Jerusalém, que estava vivendo uma fome sem precedentes, ele teria escrito a carta aos romanos, saindo de Éfeso, principalmente quando agora ele vai chegar em Jerusalém para levar esses mesmos donativos. Como você já sabe, ele foi preso, ficou 2 anos preso em Cesareia Marítima. Dali ele acabou apelando para poder ser julgado por César em Roma. Ele segue para Roma, onde ele fica 2 anos em prisão domiciliar. Nesse período, ele vai escrever aquelas que nós chamamos as cartas da prisão. A carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. No intervalo entre as 2 prisões, ele, no final de 2 anos, foi julgado por Nero, ele foi libertado, e no intervalo entre o momento em que ele foi libertado da primeira prisão em Roma e o momento em que ele foi preso novamente, ele escreve mais 2 cartas. A primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Depois
que ele é preso agora por ordem de Nero pela segunda vez, ele passa por 2 momentos em que ele é ouvido, ele passa por 2 julgamentos, 2 inquéritos são instaurados contra ele. Quando ele finalmente é condenado à morte, ele sabe agora que é uma questão de tempo até que ele seja executado, ele seria decapitado. Então, no corredor da morte, enquanto está na prisão marmetina, na masmorra marmetina, ele vai escrever a segunda carta a Timóteo. Portanto, de todas as cartas que ele vai escrever, é a segunda carta a Timóteo a carta onde ele vai trazer, segundo aquilo que muitos teólogos vão dizer, uma mensagem muito mais pontual para Timóteo. Timóteo era uma espécie de filho na fé de Paulo. Se nós podemos mencionar que Paulo tinha algum tipo de família mencionada no livro dos Atos e ao mesmo tempo nas suas cartas, o mais próximo de uma família que ele tinha era Timóteo. E Timóteo é um indivíduo que foi preparado por Paulo para poder levar adiante o seu ministério. Quando você vai ler a primeira carta a Timóteo e a segunda também, você percebe nitidamente que Paulo está passando o bastão para que a nova geração, dirigida por Timóteo, possa levar adiante a sua obra. Tudo aquilo tinha sido o sonho da sua vida. E na segunda carta a Timóteo, nós encontramos um perfil de Paulo ali. Paulo já estava velho, quase cego. Ele tinha passado por todo tipo de provação, perseguição, incompreensão, prisão, e agora estava condenado à morte. E essa última carta, ela vai nos mostrar o espírito de Paulo enquanto estava vivendo seus últimos momentos na Terra. Qualquer pessoa que ler essa carta e que levar em consideração as circunstâncias nas quais ela foi escrita, esperaria uma carta amarga, cheia de reclamações, e se isso acontecesse, nós daríamos toda a razão a Paulo. Porque afinal de contas, se há uma coisa que ele tinha experimentado em sua vida até aquele momento, era muito sofrimento. Mais do que ninguém, ele podia reclamar da vida, já que humanamente Paulo podia ser descrito como um homem de dores. Mas no decorrer da carta, nós temos a possibilidade de poder entender o que Paulo enfrentou para poder chegar ao ponto em que ele estava, condenado à morte. E como é que estava o seu espírito diante das circunstâncias que ele viveu e que ainda viveria nos parcos dias que ele teria antes que ele fosse martirizado em Roma. E existem alguns detalhes que eu queria olhar com você antes ainda de podermos tirar algumas lições do texto que a gente leu no início da nossa mensagem. Eu queria ver com você aqui 5 janelas que são abertas na segunda carta de Paulo a Timóteo, que mostram como é que Paulo estava, o que é que ele estava enfrentando, que tipo de circunstâncias ele havia enfrentado até aquele momento para poder chegar onde ele estava. O primeiro texto é 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. O texto diz assim: pelo qual sofro e até agora estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Em sua primeira prisão, Paulo ele havia sido preso como apóstolo. E as acusações contra ele eram todas de teor religioso. Ele era visto como um indivíduo que estava sendo preso por causa do ciúme dos judeus. Os 2 governadores lá de Jerusalém, da Judéia, que acompanharam os 2 anos de prisão de Paulo lá em Cesareia Marítima, mencionaram claramente: isso é puro ciúme dos líderes religiosos. Nero chegou à mesma conclusão e nem perdeu muito tempo. Tanto que Paulo foi liberto sem qualquer tipo de problema. Ninguém questionava a moral de Paulo diante das acusações que tinham feito sobre ele, porque eram acusações religiosas. Ele, inclusive, havia tirado proveito dessa situação e ganhado muitos da casa do próprio imperador por evangelho. Mas agora, ele estava sendo preso como um criminoso, na verdade, como um terrorista. Eu queria que você tentasse imaginar os fake news daquela época sobre o Paulo. Imagine as pessoas que haviam recebido o próprio evangelho das mãos de Paulo enquanto ele estava preso da outra vez, dizendo: você lembra de Paulo, aquele camarada que parecia tão bom? Pois então foi ele que mandou botar fogo em Roma, foi ele que incentivou os cristãos a fazer isso tudo. Sua moral havia sido jogada no esgoto, sua imagem tinha sido manchada e denegrida por todos, até pela igreja. Nem os líderes da igreja de Jerusalém o apoiaram, nenhum dos apóstolos, nem mesmo João, o discípulo amado, apareceu por ali para poder dizer para ele: Paulo, nós estamos juntos. Paulo passou a ser visto como o homem que mandou que Roma fosse incendiada. Paulo agora estava sendo tratado como um terrorista.
Que tipo de situação isso cria dentro do espírito humano? Se você já foi acusado injustamente, se a sua moral já foi colocada em xeque, você pode imaginar como Paulo estava se sentindo naquele momento. Mas um segundo texto vai mencionar um outro detalhe de como ele estava se sentindo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15. Vai dizer assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Bom, você precisa entender que a província da Ásia que ele está mencionando é o pessoal ali da Ásia Menor. Igrejas muito, mas muito grandes e próximas de Paulo haviam sido plantadas. Essa província da Ásia havia sido desbravada por ele, Paulo, em suas viagens missionárias. Ele havia plantado direto ou indiretamente. Se ele não plantou diretamente a igreja, ele acabou participando desse processo ou formando depois o grupo de liderança dessas mesmas igrejas. As igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, todas essas igrejas eram igrejas que tinham o suor de Paulo. Ele tinha sido doado por elas. E agora os irmãos, ao saberem das acusações que estavam sobre o velho apóstolo, ao invés de darem a ele o benefício, pelo menos o benefício da dúvida, acabaram se afastando completamente dele, desconfiando da moral de Paulo. Se quando pessoas que não nos conhecem falam mal de nós e nos tratam de maneira equivocada, já dói. Mas quando pessoas por quem você se doou te abandonam de forma total e completa, e estamos falando do povo de Deus, da igreja de Deus, como será que Paulo se sentiu diante disso? Uma terceira janela que é aberta aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 8, nos mostra mais um detalhe de como ele se sentia. O texto vai dizer assim: portanto, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Esse texto é um dos textos mais complicados. Você percebe toda a emoção de Paulo sendo colocada nele. Em Atos capítulo 16, nós encontramos o momento em que Paulo havia feito de Timóteo um discípulo seu. Timóteo não passava de um adolescente quando Paulo o encontrou, enquanto estava pregando o evangelho pela região da Galácia. O mais próximo de um filho na história de Paulo era Timóteo. É tanto que na última hora da sua vida, Paulo podia ter escrito para a igreja em Jerusalém, para outras pessoas, para quem sabe a sua irmã que morava em Jerusalém, para o seu sobrinho. Não, mas ele escolheu escrever uma carta para Timóteo. Você percebe nitidamente que Timóteo era como um filho para ele. Naquele tempo, Timóteo já era pastor da igreja de Éfeso. E o que você precisa levar em consideração é que tinha sido o próprio Paulo que o havia colocado nessa posição, como pastor da igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja muito importante naquele tempo. E Paulo percebeu que Timóteo estava com vergonha de se identificar com ele, como seu pai na fé, a ponto de nem sequer ter ido visitá-lo, apesar de Paulo já ter passado por 2 audiências nas quais ele foi ouvido e finalmente condenado. Você imagina como é que Paulo se sentiu quando o próprio filho na fé, Timóteo, estava com vergonha dele? Com certeza isso deve ter pesado no coração de Paulo, e por isso ele vai dizer: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo meus sofrimentos pelo Evangelho. Você imagina como isso deve ter machucado o coração de Paulo? Uma quarta janela que vai ser aberta aqui para poder mostrar como Paulo estava se sentindo naquele momento é 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, que vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Sabe, Paulo, ele estava sendo acusado de terrorismo. Nero havia pintado o perfil de Paulo como um homem terrível. Um homem que sem qualquer tipo de escrúpulo mandou que Roma fosse queimada, e quantas pessoas perderam as suas casas? 70% da cidade foi destruída. E agora ele era visto como um monstro pelas pessoas. E eu quero que você analise agora essa situação na perspectiva de Paulo. Em sua vida, tanto em Roma como em outras partes do império, Paulo havia se desgastado por amor aos irmãos. E é claro que ele tinha esperanças de que em seus julgamentos, e aconteceram 2 julgamentos, que aparecessem algumas pessoas para poder testemunhar a seu favor. Pessoas que pudessem dizer assim: não, Paulo não é assim, não. Paulo nunca disse uma palavra contra Roma, Paulo nunca disse uma palavra contra o imperador, Paulo nunca incentivou a violência. Não, esse não é Paulo.
Até porque o direito romano dava direito a Paulo de poder se defender. Ele não podia simplesmente ser condenado sem que ele fosse julgado. Essa oportunidade era um direito dele. Mas o mais terrível que ele está dizendo nesse momento é o seguinte: ninguém quis testemunhar a seu favor. Ninguém apareceu lá. Ele foi condenado sem ter uma única pessoa que o tivesse defendido diante do imperador. Todos o abandonaram. Até mesmo Timóteo. Ninguém, absolutamente ninguém, foi até lá para poder testemunhar a seu favor. O que esse tipo de coisa poderia fazer no coração de Paulo? A quinta janela que é aberta é 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, onde ele diz assim: e já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Essa, obviamente, é uma figura de linguagem que ele está usando para poder mostrar que, como Paulo não teve nenhuma testemunha de defesa a seu favor, ele saiu daquela última audiência já condenado à morte por decapitação. Imagine que tipo de acusações ele poderia ter feito a Timóteo, a liderança da igreja, a igreja como um todo, numa hora dessas. Ele poderia ter dito: eu me doei por vocês, eu investi em vocês e vocês me abandonaram. Por total negligência daqueles por quem ele havia se doado. Agora Paulo era um homem condenado à morte. E o que você pode esperar de alguém que está vivendo essa situação? Não é só o fato dele ter sido condenado à decapitação, não é isso não. O contexto tornou a situação muito mais difícil. A crise que ele estava enfrentando naquele momento era uma crise psicológica tremenda. Que tipo de coisas você, se estivesse no lugar de Paulo, diria numa situação como essa? Que tipo de sentimentos brotaria do teu coração? Que tipo de mensagem você mandaria para as pessoas que o haviam negligenciado numa hora dessa? Bom, Paulo, ele deixou no texto que lemos 8 princípios que ele vai compartilhar com a igreja no corredor da morte, princípios que devem nortear a vida de pessoas que passam por crises. E ele podia falar sobre crise porque ele estava vivendo uma crise sem precedentes. Eu quero mencionar a você as 8 crises, ou as 8 atitudes que ele recomenda que nós tenhamos quando passamos por crises, e nós que estamos enfrentando nesse momento essa crise do coronavírus, podemos pegar cada um desses princípios, enquanto ainda estamos vivendo o processo de quarentena, e colocar em prática na nossa vida. Assim como Paulo fez no corredor da morte. Esses não são princípios que ele manda que as pessoas façam, são os princípios que ele mesmo colocou em prática enquanto estava na maior crise de sua vida. O primeiro princípio que ele vai estabelecer é assim: quando a crise bater na porta, tenha coragem de pedir ajuda. E esse princípio a gente vai encontrar em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. Ele vai dizer assim, ele está escrevendo para Timóteo, obviamente: procura vir logo ao meu encontro. Uma coisa é fato: gente precisa de gente. E gente precisa de Deus, é bem verdade. Mas gente também precisa de gente, principalmente em momentos de crise. Paulo estava vivendo um momento difícil, todos o haviam abandonado, inclusive Timóteo. Timóteo, seu filho, estava vivendo um momento em que estava com vergonha do seu pai na fé. Paulo poderia ter se fechado diante do assunto, mas Paulo vai dizer: procure vir logo ao meu encontro. Timóteo, eu estou precisando de ajuda. Timóteo, eu estou mal. Meu coração está abatido. Eu estou triste. Estou vivendo um momento sem precedentes. Eu estou sofrendo muito. Eu preciso de ajuda. É nos momentos ruins que pessoas boas às vezes fazem bobagens. E às vezes fazem bobagem porque estão sozinhas. Ah, pastor, mas nós estamos em época de quarentena. Não necessariamente você precisa arranjar alguém para poder estar aí fisicamente do teu lado. Às vezes ter alguém junto significa simplesmente você vai pegar o telefone e vai ligar para alguém que é da sua confiança e dizer assim: estou precisando de ajuda, estou me sentindo mal. Nesses últimos dias eu tenho recebido muitos telefonemas de irmãos da igreja, de pessoas, às vezes até de longe. Um dia desses eu recebi uma mensagem de alguém que estava vivendo muito longe daqui e que disse: pastor, não me animei a conversar com as pessoas que estão mais perto para poder falar dos problemas que eu estou enfrentando, mas eu preciso falar e ser ouvido, e eu queria que você fizesse isso. Você pode fazer isso por mim? Passei um bom tempo conversando com essa pessoa. Às vezes
nós precisamos mais do que simplesmente ter a presença invisível de Deus conosco. Precisamos de gente ao nosso lado, gente que nos ouça, gente que esteja disposto a gastar tempo conosco. E eu digo uma coisa para você, sempre você vai encontrar alguém disposto a fazer isso. Portanto, quando a crise bater a porta, tenha coragem de pedir ajuda. Um segundo princípio que ele vai colocar aqui diante de cada uma das pessoas, e inclusive para você e para mim, é o seguinte: quando as pessoas magoarem você, não faça registro dessas mágoas no seu coração. Vou repetir o princípio. Quando as pessoas magoarem você, não faça registro dessas mágoas no seu coração. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, vai mostrar esse princípio. Ele vai dizer: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ele está falando de um dos seus discípulos, dos indivíduos que estavam próximos dele. Gente por quem Paulo havia se desgastado. Um indivíduo em quem Paulo havia investido. Um indivíduo que estava junto com ele, mas quando percebeu que estava muito difícil para Paulo, que Paulo era o homem mais procurado daquele momento, ele acabou abandonando Paulo, foi-se embora. Abandonou a fé. E não só a fé, abandonou Paulo fisicamente, foi-se embora. Virou as costas, fechou a porta atrás de si. Seres humanos falham com seres humanos. E isso é uma realidade em relação a nós e em relação aos outros também. Se você for muito honesto, você vai reparar que você já falhou com muita gente. E às vezes as pessoas falham conosco. Nós falhamos com os outros falham conosco. Nós não podemos deixar que as pessoas que nos fizeram sofrer ainda continuem nos fazendo sofrer, mesmo depois de já terem feito isso. Às vezes ficamos magoados, nosso coração fica quebrado. E quando você resolve guardar ressentimento, mágoa, ódio, quando você fica remoendo aquilo dentro do seu coração, o mal continua te fazendo mal. Nós não podemos evitar que as pessoas falhem conosco, mas podemos escolher o tipo de sentimento que abrigaremos no coração, em decorrência daquilo que foi feito conosco. Tem uma obra fantástica que eu queria indicar para você. Se você não leu, leia. É um livro de um indivíduo chamado Viktor Frankl. O nome do livro que ele escreveu é Em Busca de Sentido. Esse Viktor Frankl, ele viveu em Auschwitz, um campo de concentração nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. E eu vou te dizer uma coisa, ele sofreu todo tipo de perdas que você possa imaginar. Desde família, os bens materiais, a sua própria liberdade. Foi humilhado ao extremo, passou por fome, passou por pressão psicológica tremenda. Tudo o que os seus algozes queriam, segundo ele mesmo escreve no seu livro, era que ele desistisse da vida e morresse. E então ele tem uma frase que ele colocou no seu livro que é profunda demais. Ele diz assim: a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é a liberdade que você tem de ser dono dos seus sentimentos. Eu vou repetir a frase. A única coisa que as pessoas não podem tirar de você é a liberdade que você tem de ser dono dos seus próprios sentimentos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: as pessoas podem tirar tudo de você, mas tem uma coisa que ninguém pode te tirar. Você é dono daquilo que você sente. Quem tem que mandar no teu coração é você. Ah, pastor, mas está doendo. Eu fui magoado, eu fui sentido nessa época. Meu patrão devia estar me apoiando, pois ele me esqueceu, me largou de mão. Estou passando necessidade por causa dele, estou com ódio do meu patrão. Minha família, que devia estar me apoiando agora nesse momento difícil, me deixou de lado, eu estou com ódio. As pessoas podem te abandonar, podem fazer o mal para você, mas você tem que ser senhor dos seus sentimentos. Você tem que escolher o tipo de sentimento que você vai ter. Essa é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E eu digo para você, o melhor sentimento que você pode ter é o sentimento de perdão no seu coração. A gente não perdoa porque os outros merecem, a gente perdoa porque a gente não vai deixar que os outros continuem nos machucando, mesmo depois do que eles fizeram. Há um terceiro princípio que Paulo vai estabelecer aqui no texto. E o princípio é o seguinte: tenha coragem de pedir perdão às pessoas que um dia você machucou. A gente é muito pronto, quando está passando por uma situação de crise, de ver aquilo que os outros fazem para conosco. E olharmos para o nosso umbigo achando que nós somos o centro do universo. Mas e aquelas pessoas que ficaram machucadas pelo que nós fizemos? E o princípio é embasado em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, aonde Paulo diz assim: traga João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Para poder entender esse versículo, nós precisamos entender outros dois versículos em paralelo. O primeiro deles
É Atos capítulo 13, versos 2 e 5. O texto diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Verso 5. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. João Marcos era apenas um jovem nessa altura. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Alguns teólogos vão mencionar que ele era primo de Barnabé, até porque a palavra grega para poder descrever o grau de parentesco entre eles é muito difícil de tradução. Então o fato é que ele era parente de Barnabé. Particularmente, creio que ele era sobrinho de Barnabé. E o fato é que quando Barnabé e Saulo vão sair para a primeira viagem missionária, o João Marcos vai junto com eles, os acompanhava enquanto assistentes. O grande problema é que João Marcos, esse sobrinho de Barnabé, que os estava acompanhando nessa primeira viagem missionária, esteve com eles até o momento em que chegaram em Perge da Panfilha. Mas dali em diante, por alguma razão que a Bíblia não vai nos dizer qual é, João Marcos decidiu voltar para a casa da mãe dele. E a gente não sabe por que razão, a Bíblia não mostra isso. Os teólogos, eles mencionam pelo menos 3 razões para essa desistência de João Marcos. Só lembrando que João Marcos naquela altura era um adolescente, ele era muito jovem ainda. Ele estava sendo levado por Barnabé e por Saulo para poder ser feito no contexto do ministério. A primeira razão que eles vão apresentar é que muito provavelmente João Marcos pensou que esse negócio de fazer missão, de sair numa viagem missionária, era o mesmo que fazer turismo. E no meio do caminho, quando a coisa começou a ficar meio séria, ele resolveu voltar para a casa da sua mãe, porque ele estava querendo mais, era passear, conhecer um pouco mais o mundo, e não as responsabilidades que uma viagem de missão poderia acontecer. Essa é uma opção. A segunda opção é de que no início da viagem, quando eles saem de Antioquia da Síria, o texto vai dizer que o líder daquela viagem missionária era Barnabé, seu tio. Mas quando eles chegam em Chipre, Saulo, ele toma uma decisão. Saulo era uma variação do nome Saul, até porque o Saulo era da tribo de Benjamim, de onde tinha vindo o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que era o nome mais importante daquela tribo. Então o nome Saulo era uma variação do nome Saul, que era um nome hebraico. E quando eles chegam ali em Chipre, Saulo resolve parar de usar o seu nome hebraico para usar o seu nome romano, que é Paulo. E a partir de Chipre, quem começa a dirigir a viagem missionária é Paulo e não mais Barnabé. Alguns vão mencionar que quando essa mudança de liderança acontece, o João Marcos diz, não, sob a liderança do meu tio eu ia, mas sob a liderança de Paulo eu não vou não. E então ele volta para a casa da sua mãe. Essa é a segunda opção. E há uma terceira opção, particularmente eu fico com essa. Quando Paulo chegou em Perge da Panfilha, aquela região, que era já uma região da Galácia, uma região alagadiça, uma região onde havia um índice muito, mas muito grande de malária. E lá em Gálatas, no capítulo 2, Paulo vai dizer que ele quase morreu quando chegou ali na região da Galácia, e se não fossem pelos Gálatas tratarem dele, ele teria basicamente morrido. E foi exatamente ali na região de Perge da Panfilha que o João Marcos resolveu ir embora. Provavelmente quando Paulo ficou doente, ele começou a perceber que a coisa estava séria. Na sua juventude ele deve ter pensado, sou jovem demais para poder morrer. Esse negócio de fazer missão é muito perigoso. E ele resolve agora ir embora. Portanto, ele deixou Paulo numa hora de crise. Eu particularmente acredito mais nessa opção. Então ele volta para a casa da sua mãe. O segundo texto que vai nos ajudar a entender agora por que Paulo estava chamando ele de volta é Atos capítulo 15, versos 36 a 40. Quando Paulo e Barnabé terminam a primeira viagem missionária, eles retornam para Antioquia da Síria, descobrem um problema que estava acontecendo, porque agora os gentios que estavam sendo convertidos estavam sendo obrigados pelos judeus a passarem pelo processo da circuncisão. E Paulo agora, juntamente com Barnabé, vai entrar em grandes discussões. A liderança da igreja de Antioquia da Síria vai enviá-los para Jerusalém, para os apóstolos, para poder levar o assunto para eles. E então vai acontecer o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, onde eles vão tomar um posicionamento a respeito dos gentios que estavam vindo para a igreja. Eles retornam, resolvem um problema, e então vem acontecer o que os versículos 36 a 40 do capítulo 15 de Atos vai dizer. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não seguindo com eles no trabalho.
O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Esse texto aqui está dizendo uma coisa simples. Quando eles estão saindo agora de Antioquia da Síria para poder retornar, para poder fortificar as igrejas plantadas por eles, o Barnabé fala: ô Saulo, você não sabe quem é que está querendo vir com a gente. E Paulo pergunta: quem? João Marcos, meu sobrinho. É bem verdade que o Dr. Lucas, quando vai escrever o texto, ele é muito diplomático, mas o texto ele vai deixar um gancho que dá para perceber que a coisa foi séria. Houve um tal desentendimento entre eles que eles já não podiam mais andar juntos. Eles se separaram, a briga foi séria. Provavelmente o Paulo deve ter dito: comigo ele não vai. Esse menino nos largou, ele não é de confiança. E ele denegriu a imagem de João Marcos. Barnabé pega João Marcos, segue para Chipre. Algum tempo mais tarde, o próprio Pedro vai encontrar João Marcos. O apóstolo Pedro vai discipulá-lo. A Bíblia vai mencionar, ou a história vai mencionar, que João Marcos, dali, depois ele vai até Alexandria, no Egito, onde planta uma poderosa igreja ali. E baseado no que ele tinha ouvido de Pedro, ele escreve o primeiro dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos. Ele, portanto, superou aquele momento difícil. Mas agora, eu quero que você pare e pense na história. Depois disso, o tempo passa, Marcos amadurece, todo esse processo que eu mencionei acontece. Paulo, por sua vez, ele está preso. Enquanto esperava a sua execução, ele se lembra do que tinha feito a João Marcos, das palavras duras que ele tinha dito sobre João Marcos. E antes que a vida lhe fosse tomada, ele decide fazer uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Ele manda um recado para o Timóteo dizendo: me traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O que Paulo queria dizer antes que ele morresse é: Marcos, me desculpe, eu falhei com você. Eu errei no julgamento que fiz contigo. Uma pessoa, ela só é realmente grande quando ela reconhece as suas falhas e é capaz de poder olhar no olho do outro com quem ele falhou e dizer: me desculpe. E talvez, enquanto estamos nesse momento de quarentena, talvez haja alguém que precisa passar por essa experiência, de poder dizer essas palavras que podem transformar a sua vida. Me perdoe. Há um quarto princípio que vai aparecer aqui, e o princípio é o seguinte: por pior que seja a crise que você esteja vivendo, nunca desista de amar a palavra de Deus. Repito, por pior que seja a crise que você esteja vivendo, nunca desista de amar a palavra de Deus. O texto que vai dar base para isso é 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, que diz assim: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente os pergaminhos. Esse texto é fantástico. E eu vou te dizer por quê. Paulo já tinha escrito cartas que mostravam uma profundidade teológica sem precedentes. 40% do Novo Testamento foi escrito por ele. E com uma profundidade tão grande que o próprio Pedro chegou a dizer: Paulo escreve umas coisas tão difíceis que os incultos, eles torcem essas palavras para sua própria perdição. Ele já agora estava velho, cheio de cicatrizes, dos sofrimentos que havia passado, abandonado por todos, quase cego, condenado à morte. Mas nessa hora, enquanto está no corredor da morte, ele revela o seu segredo. O segredo por ter mantido uma integridade invejável, por ter mantido sobriedade no meio daquela situação toda. Ele amava a Bíblia. O que tinha sobrado de todos os seus bens no fim da vida, ele revela de uma maneira muito simples. Uma velha capa, alguns livros e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos aqui provavelmente eram os livros da Torá, das leis de Moisés. O que é que Paulo queria? Nessa altura ele está se preparando para poder morrer. E o que é que ele quer perto dele? Ele quer os seus livros. A capa ele precisava porque ele ainda ia ter que passar pelo inverno antes que ele fosse executado na época da primavera. Ele ia passar pelo inverno ainda antes de poder ser executado. Então ele precisava da capa. Mas o que ele queria para poder enfrentar o último inverno da sua vida era a palavra de Deus junto com ele. Todos aqueles que conseguem enfrentar dificuldades são aqueles, e as crises são aqueles que mantêm a palavra de Deus dentro do seu coração.
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o que o salmista disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pessoas que enfrentam e vencem crises são pessoas que amam a palavra de Deus. Um quinto princípio que ele vai estabelecer: não tente se vingar das pessoas que deliberadamente lhe fizeram mal. Repito o princípio: não tente se vingar das pessoas que deliberadamente lhe fizeram mal. O texto é 2 Timóteo capítulo 4, versos 13 e 14. O texto diz assim: Alexandre, o artífice que trabalhava com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Esse Alexandre, segundo alguns historiadores, provavelmente foi o indivíduo que delatou Paulo. E a história vai mencionar que esse indivíduo, ele fez essa delação por pura maldade. E essa delação foi o que levou Paulo a ser não apenas preso, mas também condenado à morte. Ao que tudo indica, isso foi feito porque esse indivíduo não gostava de Paulo. Paulo, ele podia guardar sentimentos realmente difíceis, rancor, buscar vingança. Mas Paulo, ele simplesmente entrega o assunto nas mãos de Deus. Afinal de contas, Jesus já havia dito que ele era o único capaz de poder julgar. Todo julgamento havia sido entregue a ele. Então agora, o velho apóstolo, no corredor da morte, nos dá uma lição tremenda. Ele simplesmente faz o que Deus havia pedido, para perdoarmos e deixar o caso nas mãos de Deus. Mas não é como algumas pessoas costumam fazer. Tem gente que entrega assim, ó: eu vou colocar você nas mãos de Deus. Mas essa frase parece a frase de um feiticeiro, que vai lançar um feitiço sobre você e vai te arrebentar. Não. A gente perdoa, não é porque o outro merece. A gente perdoa porque a gente não vai deixar que esses sentimentos de mágoa, de rancor, continuem destruindo o nosso coração. Entendendo que o único capaz de poder fazer justiça é Deus. E às vezes a justiça é fazer com que aquele que nos fez o mal se arrependa e se converta do seu mau caminho. E se não for esse o caso, se Deus tiver que mandar um castigo sobre essa pessoa, isso é problema de Deus, não é nosso. A gente tem que se manter firme diante disso. Paulo não busca vingança, mas ele perdoa e deixa o caso nas mãos de Deus. Um sexto princípio: mesmo que todas as pessoas te abandonem, ainda assim, você nunca está sozinho, pois Deus sempre estará ao seu lado. 2 Timóteo 4, versos 16 e 17 é o texto que dá base para esse princípio. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e eles a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Faz parte da história humana esperar que as pessoas nos deem apoio. Paulo esperava por isso naquele momento tremendo. Mas às vezes, mesmo aqueles em quem nós apostamos, em quem nós investimos, que nós amamos, nos desapontam. Paulo, na hora mais difícil, quando a sua primeira audiência teve lugar, ele esperava que seus amigos, seus irmãos, os líderes da igreja, que as pessoas estivessem lá para poder apoiá-lo, para que pudessem depor em seu favor, para que pelo menos estivessem ali para dizer: o que estão dizendo de Paulo não é verdade. Mas ninguém apareceu. E o texto deixa claro que ele ficou frustrado. Até porque Paulo vai dizer que Deus teve que fortificá-lo. E se Deus teve que lhe fortificar naquele momento, é porque ele se enfraqueceu, ele ficou abalado. Paulo também era um ser humano, igual a você e a mim. Mas ao invés de deixar que essas decepções o derrubassem, ele se lançou nos braços de Deus. E não se abateu, porque Deus nunca o havia abandonado. É sempre importante lembrar que quando nós nos sentimos sozinhos e nos lançamos nos braços de Deus, algo incrível acontece. Davi já tinha escrito sobre isso no seu salmo mais famoso, o Salmo do Pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós nos unimos a Deus, nós nos tornamos maioria. Porque você e Deus juntos são maioria absoluta. O sétimo princípio: o que você tem que fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E o texto que vai dar base para esse princípio é 2 Timóteo 4, verso 21, onde Paulo diz assim: procura vir antes do inverno. Já no versículo 9, Paulo havia pedido para que Timóteo viesse ter com ele.
Mas agora, quando ele vai colocar um adendo àquilo que tinha sido seu pedido, ele vai dizer, ó, mas venha antes do inverno, viu? De acordo com Atos capítulo 27, nós descobrimos que o inverno não era época para se navegar. O mar ficava muito complicado nessa altura. Se o inverno chegasse, Timóteo teria que esperar pelo menos 3 meses até que a navegação voltasse a ser segura. Ou seja, se ele não se apressasse naquela hora para poder vir ter com Paulo antes do inverno, o risco era que quando ele chegasse, já seria tarde demais. Pois certamente Paulo já teria sido executado. Por isso Paulo vai dizer, venha antes do inverno. Existem coisas, meu querido amigo, que nós temos que fazer hoje. E nós somos campeões em postergar as coisas, em procrastinar, em deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Sabe aquela frase que precisa ser dita ao seu cônjuge? Você olhar para ele e para ela e dizer, eu te amo, ou me perdoe. E você diz, amanhã eu digo essa frase. Aquela frase você tem que dizer para os seus pais. Você precisa dizer para os seus filhos. Que você tem que dizer para um amigo que foi magoado e ferido por você. Que você precisa dizer para o seu chefe, para o seu empregado, para as pessoas que estão à sua volta. A procrastinação, ela pode ser fatal em alguns casos. Quantas palavras deixam de ser ditas e quando elas saem dos lábios, aí já é tarde demais, porque a pessoa que deveria ouvir já está dormindo o sono da morte. Portanto, o princípio aqui é, se você tem que fazer alguma coisa, faça agora. Não espere passar a pandemia para poder fazer. Faça já. E o último princípio, o 8º princípio que ele vai mencionar, é o seguinte: a melhor maneira de se encerrar a vida é reconhecendo Cristo em sua vida e dando-lhe toda a glória e honra pelos acertos que nós tivemos. Repito, a melhor maneira de se encerrar a vida é reconhecendo Cristo em sua vida e dando-lhe toda a honra, glória, tanto pelos acertos, como principalmente pelas vitórias que nós tivemos. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, nós encontramos a base para esse princípio. Paulo diz, a Deus seja a glória para todos sempre, amém. Eu fico imaginando o que deve ter passado pela mente de Paulo naqueles momentos tão difíceis em que ele estava aguardando na masmorra marbentina o dia da sua execução. Que tipo de lembranças devem ter passado pela mente do velho apóstolo? Que tipo de dor, que tipo de frustração, que tipo de coisa teria passado diante dos seus olhos, como se fosse um filme, daquilo que ele tinha vivido desde o momento de ter se entregado a Cristo Jesus, depois daquele encontro na estrada de Damasco, depois de ter sido curado pelo líder da igreja de Damasco, Ananias. Que tipo de coisas passaram pela sua mente? Eu imagino a emoção que deve ter enchido o seu coração quando ele se deu por conta de que aquela seria a sua última carta. Suas últimas palavras estavam prestes a ser colocadas dentro do papel. E essas palavras seriam dirigidas ao seu filho na fé, a Timóteo. Ao pensar em toda a sua vida, ao pensar no que deveria ser dito, no que precisava ser dito, talvez tentando ainda, de alguma maneira, resumir toda a sua experiência, ele glorifica a Deus por todas as igrejas plantadas, por todas as pessoas salvas pela graça de Cristo Jesus através da sua pregação. Enquanto um misto de lembranças sobre sua vida ter valido a pena, todas as frustrações que ele tinha vivido, mas todas as vitórias que ele tinha experimentado, de sua pena, brota, as palavras ficaram imortalizadas na história que representam a convicção dele, de 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em outras palavras, Paulo ele estava dizendo que tudo tinha valido a pena, porque tinha sido feito para glorificar a Deus e expandir o seu reino. No final de tudo, o que fica depois de espremer absolutamente tudo, depois que as cortinas do palco da vida estavam quase se fechando, quando ele vai olhar para ver o que sobrou, o que ele vê é o investimento na execução do plano de Deus
em sua vida, cada decisão que ele tinha tomado para que esse plano se tornasse uma realidade. Paulo tinha feito as escolhas certas em sua vida. Então agora, era só esperar por uma coisa, a recompensa que ele receberia das mãos de Deus. E essa recompensa ele receberia por ocasião do retorno de Jesus Cristo. A sua frase, ela pode ser resumida pelos 3 verbos que ele escolheu para resumir aquilo que foram as decisões que ele tomou para que a vontade de Deus tornasse uma realidade na vida dele. O primeiro verbo é combate. Eu combati. Existem batalhas para serem travadas na nossa vida, meu querido amigo. Batalhas contra o inimigo, batalhas às vezes contra pessoas que querem fazer o nosso mal pela nossa sobrevivência. Batalhas contra o nosso eu. E nós não temos a possibilidade de poder fugir delas. Como o próprio Paulo havia escrito na carta aos Efésios no capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa vida é uma grande luta. E Paulo conclui dizendo que ele não fugiu de nenhuma batalha, mas que combateu as suas lutas, uma por uma, e as venceu. O segundo verbo que ele vai usar é o verbo terminar. Ele diz, terminei. O que tinha para ser feito, o que tinha para ser decidido, e que Deus havia colocado em suas mãos, Paulo afirma com categoria, eu terminei, eu decidi. Uma vida é feita de suas realizações. E no desfecho da sua vida, Paulo podia dizer com todas as letras que havia terminado a tarefa que Deus havia colocado em suas mãos. Porque havia tomado as decisões certas e havia seguido cada porta que Deus havia aberto diante dele. O último verbo, guardar. Ele diz, guardei. Em nosso coração, dia após dia, nós guardamos algumas coisas. E quantos são os corações sobrecarregados com os cuidados dessa vida? Quantas vezes nós estamos com o coração apertado, angustiado, por causa do tipo de coisa que a gente tem guardado dentro de nós? Ressentimentos, mágoas, rancores, sentimento de perda. Paulo ele termina dizendo que o que tinha sobrado dentro do seu coração, que ele tinha guardado dentro do seu coração, ele resumia com uma palavra de 2 sílabas: fé. Ele havia guardado fé. Fé na querida pessoa do Senhor Deus, fé na pessoa de Jesus Cristo, fé no Espírito Santo de Deus, fé no plano que Deus havia estabelecido para ele mesmo e que ele tinha cumprido. Nós não temos a possibilidade de poder compreender o momento em que Paulo foi decapitado. A sua carta termina por aqui. O inverno ainda teria que passar, provavelmente na primavera ele seria executado. Paulo termina sua carta por aqui. Mas Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 511 a 513, ela nos dá um vislumbre daquilo que foram os últimos momentos de Paulo antes da sua execução. E se me permite, eu gostaria de ler essas palavras para você. Ela diz assim: o apóstolo perdeu de vista seus próprios sofrimentos, que se aproximavam. Em sua solicitude por aqueles que ele estava prestes a deixar, a lutar com o preconceito, com o ódio, com a perseguição, os poucos cristãos que o acompanharam para o local da execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça, assegurando-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara com respeito aos seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo poderiam estar sob o peso da multiforme tentação, poderiam achar-se destituídos do conforto terrestre, poderiam animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Logo terminaria a noite de provação e sofrimentos, e raiaria a alegre manhã de paz no dia perfeito. O apóstolo estava a olhar para a glória que estava além dele. Não com incerteza ou com terror, mas com esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do seu martírio, não via apenas a espada do carrasco, ou a terra que tão logo haveria de receber o seu sangue.
Ele olha através do calmo céu azul daquele dia para o trono do Eterno. Resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado no sangue de Cristo Jesus e revestido da justiça de Cristo, Paulo tem em si mesmo o testemunho de que sua alma é preciosa à vista do seu Redentor. Sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E ele está persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se apega à promessa do Salvador: eu ressuscitarei no último dia. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda do seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce do mesmo modo que o primeiro, e quando a espada do carrasco desce, a sombra da morte cai sobre o mártir. Mas seu último pensamento avança, do mesmo modo como o primeiro, quando ele ressuscitar, porque vai ressuscitar para encontrar o doador da vida, que o há de convidar para o regozijo de todos os santos. Eu não sei quanto a você, mas eu me emocionei muito ouvindo essas palavras ou lendo essas palavras. Paulo, no último momento, ele tinha um pequeno grupo de crentes com eles. A tradução cristã vai dizer que estava ali Lucas, o seu médico, que Timóteo havia feito a viagem antes do inverno, como o Paulo havia sugerido, e estava com ele naquele momento. João Marcos, o João Marcos que ele tinha, de alguma maneira, colocado para tão longe, agora também estava ali perto dele, ficou até o último momento junto com o grande apóstolo. E mais um pequeno grupo de irmãos. Não havia ali nenhum dos grandes líderes da igreja, estavam ali os mais próximos discípulos de Paulo. E agora, enquanto eles estão indo para o local do martírio, você imagina a cena: Paulo está algemado, o carrasco está indo do lado, uma guarda romana o acompanha. Aqueles discípulos que estão ali junto tão tristes, porque eles sabem que agora o momento do martírio do grande apóstolo está para poder chegar. Enquanto as lágrimas escorrem pelas faces daqueles homens, Paulo olha para eles e diz assim: tudo aquilo que eu disse para você está valendo, tudo que eu falei. A gente vai passar por dificuldades, por provações nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus falou que a gente ia passar por isso, mas a recompensa dele é clara. Não desanimem, não desanimem. E enquanto ele está caminhando para o local da execução, o pensamento dele está voltado para Deus. Ellen White, de forma muito poética, diz que ele olha para o céu azul e ele enxerga o trono de Deus e ele percebe que valeu a pena. O seu último pensamento é o pensamento de que valeu a pena ser fiel a Deus. Quando a sombra da espada do carrasco vem sobre ele, seu último pensamento é oferecido como uma atitude de glorificação a Deus. O grande apóstolo havia encerrado de forma brilhante o seu ministério, mas com uma certeza tremenda de que tudo o que ele tinha que ter decidido, ele decidiu. Tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. Os conselhos que deu, ele os viveu. E hoje eu queria olhar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está acompanhando essa mensagem junto comigo e que tem compreendido que estamos vivendo um momento tremendo. O Senhor Deus olha para você e diz: olha para a história do Paulo e aprende com ela. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Tenha coragem de tomar as decisões necessárias para que você seja aquilo que Deus sonhou que você fosse. Tenha coragem de poder fazer aquilo que precisa ser feito em todo o tempo. O que Paulo diz que deveria ser a história de todos nós, enquanto ele está no corredor da morte, tinha sido a sua história no decorrer da sua vida. Decisões precisamos tomar. Cada decisão havia sido tomada. E eu te desafio a fazer isso agora. Não porque você tenha medo da morte, porque nós temos que estar prontos para a vinda de Jesus Cristo como se ele viesse daqui a 100 anos, mas prontos como se ele viesse hoje. Então, se existem decisões que têm que ser tomadas, que elas sejam tomadas hoje. Se você que está longe, para você que está longe do caminho do Senhor Jesus, aprenda com a história de Paulo. Coloque-se nas mãos do Senhor. Tome as decisões que vão te colocar ao lado do Senhor. Para você que precisa perdoar alguém, esquecer algo que lhe foi feito e retornar para o caminho do Senhor, tome esse posicionamento agora. Peça ao Espírito Santo para que ele lhe ajude. E ele vai lhe ajudar a vencer. Ele vai lhe ajudar a esquecer. Tome decisões. Eu quero orar nesse momento por você. Por você que talvez está com vontade de desistir, de jogar a toalha e está dizendo que está difícil demais.
Eu quero orar para que Deus te dê força, a mesma força que deu ao apóstolo Paulo, para enfrentar aquela última grande crise. Que Ele também esteja contigo e lhe dê forças para que você possa vencer. A certeza que nós temos é de que essa crise vai passar. Paulo sabia que a crise dele não passaria. Nós sabemos que a nossa vai passar. Ainda assim, eu te desafio a tomar as decisões que precisam ser tomadas, como se essa crise não fosse passar. Como se essa fosse a última crise experimentada por nós. Como se esse fosse o último dia que tivéssemos que viver. Que decisões você precisa tomar hoje? Eu quero orar para que Deus te ajude a tomá-las. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela história de Paulo. Um homem que não teve medo de se posicionar, um homem que não teve medo de poder decidir, um homem que não teve medo de poder colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ajuda-nos a seguir o exemplo dele. Eu oro, Pai, por esse amigo, por esse irmão que nesse momento está orando comigo e tomando decisões. Ajude-os a tomarem posicionamentos que os coloquem ao lado do Senhor Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, sábado que vem estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para podermos ter a possibilidade de ser edificados através da palavra de Deus. Vou te fazer um desafio. Envie o link desse vídeo para todos os seus amigos que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Para quem sabe eles também tomem os mesmos posicionamentos que você acabou de tomar agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um feliz sábado. Até a semana que vem.